terceiro sermão, esse quarto sermão que o profeta pregou, ele foi assim, de uma felicidade, de uma beleza tão grandiosa, que quando você percebe isso, você descobre como Deus é maravilhoso. Deus havia dito, através do profeta, no passado, antes de Ageu, que aquela linhagem que Deus havia prometido, que o cetro não se arredaria de Judá, que sempre teria um rei, aquilo se rompeu no tempo de Jeoaquim. E Deus falou que nunca mais aquilo seria renovado, que aquela árvore não brotaria. Agora o nosso Deus, que é amoroso, e eu falei para vocês no sábado anterior, que o juízo de Deus, ele é com misericórdia e graça. Com a misericórdia ele tira de nós o que nós merecemos, que é a morte. E com a graça ele nos dá o que nós não merecemos, que é a vida, é a salvação. Agora Deus diz assim: Zorobabel será um anel de selar. O que é um anel de selar no contexto dessa profecia de Ageu? Zorobabel era de linhagem real, da descendência de Davi. Deus, devolvendo o anel de selar, estava devolvendo a continuidade das gerações e do governo de Deus. E isso finalmente depois se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, que é descendente de Davi. Ele é chamado na Bíblia de filho de Davi. Agora imaginem aqui comigo, vamos fazer um resumo rápido. Uma mensagem para fazer o trabalho de construção. Deus até falou assim: subam a montanha, peguem a madeira, construam a casa. A chuva não está vindo, os frutos não estão aparecendo, porque a minha casa está destruída. Então subam a montanha, peguem as árvores, construam a casa. Eu vou abençoar, eu vou mandar chuva, eu vou mandar frutos, e eu vou mandar muitas bênçãos. Aí Deus manda uma segunda mensagem. Segunda mensagem: a glória do templo. Uma terceira mensagem: vocês devem se santificar. E uma quarta e última mensagem: eu vou devolver a linhagem, o governo, o reino, e novamente a nossa posteridade vai continuar reinando. Como Deus nos trata? Você já parou para pensar? Como Deus faz conosco? Deus tem mensagens para mim, Deus tem mensagens para você. Quais as mensagens que Deus tem para mim? Quais as mensagens que Deus tem para você? Antes de falar das mensagens que Deus tem para você, eu só quero colocar um detalhezinho aqui para você pensar. Um só. É só para pensar. Mas eu não posso deixar de dizê-lo. Em 586 a.C., Babilônia destruiu o primeiro templo. Lembra disso? Nabucodonosor. No ano 70 da nossa era, Roma destruiu o segundo templo. Será que profeticamente existe alguma ligação entre Babilônia e Roma? E será que tem alguma ligação exatamente desses dois poderes destruírem a mesma coisa em períodos diferentes da história? É só para você pensar. E se você quiser pensar um pouco mais, não perca os próximos capítulos, porque nós vamos explicar essas coisas. Qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje? Primeiro, mensagem de fidelidade. Você saberia explicar por que Deus chamou você para ser membro de uma igreja cristã adventista do sétimo dia? Saberia dizer? Eu lamento se você não sabe.
Mas você foi chamado para pregar as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14, de 6 a 12. Fala do juízo, fala da queda de Babilônia, fala da volta de Jesus, fala de um povo fiel. Foi isso. Você está sendo fiel ao seu chamado? Ou você não tem nem consciência disso, como alguns que voltaram em 537 e ficaram lá quase 20 anos, construindo as suas próprias casas, quando deveriam construir a casa de Deus? Você sabe o que é que você está fazendo aqui nesse planeta? De onde você veio? Quem você é? Para onde você vai? Fidelidade. Ninguém consegue ser fiel se não sabe quem é, de onde veio, o que faz e para onde vai. Tem que ser fiel, fidelidade a Deus primeiro. Fidelidade a Deus. Será que Ageu estaria falando para mim assim: pastor Estina, você não está sendo fiel no seu pastorado? Vou contar uma coisa aqui porque a pessoa me autorizou contar. Eu só conto aqui o que me autorizam. Não vou falar se é homem ou mulher, nem se é idoso, jovem, se é nada mais. Nem nome. Pastor, olha só. E eu estou pensando em me transferir para uma outra congregação nossa. Olha que legal. Um membro da igreja chega para o pastor e diz assim: eu estou pensando em me transferir para uma outra igreja. Há pastores e pastores, né? O camarada é membro da minha igreja, é minha ovelha, e quer ir para uma outra, e eu preciso perguntar por quê. Why? Mineiro, né? Why? Eu fui deselegante com você? Eu ofendi você? O pastor da igreja ofendeu você? Um dos meus associados ofendeu você? Você sabe que nós podemos até ofender uma pessoa pregando aqui do púlpito, né? Não, pastor, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É difícil achar um pastor. Aí ele falou um monte de adjetivos positivos que eu não vou repetir aqui, tá? E se eu fosse tudo que ele falou, eu já estaria quase lá dentro da eternidade mesmo, né? Eu falei: mas então por que você quer ir embora daqui? Ele disse: é muito simples, pastor. O senhor está querendo que eu esteja preparado para a volta de Jesus agora. Os seus sermões estão me dizendo isso. O senhor quer que eu esteja preparado para a volta de Jesus agora, e eu ainda quero viver um pouco. Então posso fazer um pedido a você? Pode. Se é por isso, não vá embora. Não vá embora. Fica aqui, aguenta. Porque no fundo é só isso que eu quero. Eu não quero nada mais. Eu quero que você esteja preparado hoje. Qual é a mensagem que Deus tem para você no livro de Ageu? É fidelidade. Fidelidade a Deus. Está muito difícil de ser fiel a Deus hoje, viu? Está difícil ou não está? Está difícil. Deus está pedindo para eu ser fiel aos propósitos que Ele tem para a minha vida. Ele está pedindo para eu ser fiel nas coisas que Ele explicou na palavra. Por exemplo, Ele está pedindo para eu ser fiel no cuidado com as coisas que pertencem a Ele. Segundo a Bíblia, o que pertence a Deus? Dá para você enumerar junto comigo? Você pertence a Deus. Você é um corpo, um templo do Espírito de Deus, certo? A sua família pertence a Deus. Inclusive os filhos. A Bíblia diz assim, taxativamente e com clareza: os filhos são herança do Senhor. E aí? Aí, o dinheiro que você tem, a prata, o ouro, tudo, esse mesmo livro aqui diz, são do Senhor. Você está sendo fiel no manuseio dessas coisas? Ou o inimigo está enganando você como enganou aquele povo do passado lá? Não deixe o inimigo enganar você, não. Se agarre com Deus. Você tem que ser fiel. E se você for fiel, Deus promete que vai mandar a chuva, o sol, vai mandar as bênçãos, vai encher esse templo que é você de glória, de alegria, da presença do próprio Deus.
Eu não sei como é que o Ageu terminou o último sermão dele. Porque às vezes nós escrevemos um script bem pequenininho assim de um sermão. E nós falamos muito mais coisas do que as que estão escritas no papel, no script ou no tablet. Às vezes um sermão, ele tem um resumo desse tamanho aqui, ó. Só. É o resumo de um sermão isso aqui. Não sei como é que ele terminou, mas eu acho que ele fez um apelo. Eu acho que ele deve ter dito assim para o povo: olha, Deus quer devolver toda a alegria, toda a glória, toda a bênção a vocês. Eu sei como é que eu vou terminar o meu aqui. Se você for fiel a Deus, a sua família, a sua igreja, se você for fiel no manuseio dos bens que pertencem a Deus, for fiel. Você percebeu que todo sábado nós estamos tentando motivar você para ter um programa de oferta planejada. Já percebeu isso? Claro, uma igreja inteligente como essa aqui, é até um absurdo perguntar, quase uma ofensa. Já percebeu isso? Seja fiel no dízimo. Seja fiel. Seja fiel nas ofertas. Eu disse para ser fiel a Deus, para ser fiel àquilo que Deus escreveu. Seja fiel à sua família. Estava comentando ontem à tarde com a minha esposa. Deus tem dado a alegria de nós passarmos alguns tempos juntos. Isso tem sido uma bênção. E eu disse para ela: lembra quando eu preguei sobre os efeitos colaterais do pecado? Se lembro. Eu disse: eu devia ter dito uma coisa a mais que eu não disse. Disse o quê? Eu disse: antes do pecado, sinto, penso que antes do pecado, a intenção do marido era apenas e tão somente fazer a esposa feliz. Antes do pecado, a intenção da esposa era apenas e tão somente fazer o marido feliz. Antes do pecado, deveria ser assim com os filhos. Os pais só queriam fazer os filhos felizes. Antes do pecado, os filhos só queriam fazer os pais felizes. Antes do pecado, as pessoas se encontravam, estou criando aqui, tá certo? Um mundo diferente. E elas só queriam fazer as outras felizes antes do pecado. Será que nós não poderíamos começar a pensar desse jeito? Será que Deus não poderia encher a nossa vida dessas alegrias, desses prazeres, desse bem-estar, de sermos diferentes? Vem me ajudar aqui. A Lidiane vai terminar cantando, chamando você. Qual é o chamado de Deus hoje? Eu não vou pedir para você vir aqui à frente às dezenas e centenas, tá bom? Eu só quero desafiar alguns poucos, que também eu não sei quais são, mas isso é um assunto entre Deus e você, não tem nada a ver comigo. Em algum momento do sermão de Ageu, desses 4 pedaços aqui, você se sentiu semelhante àquele povo que saiu da antiga Babilônia, então Medo-Pérsia, voltou para casa, mas não cumpriu o seu papel? Você está se sentindo de alguma maneira infiel? É entre você e ele. Quero nem saber. E eu desafio você a comungar com Deus agora. Ele está dizendo: vem a mim. Só isso.
Se em algum momento você se sentiu mal, porque se comparou àquele povo, mas não quer sair por aquelas portas, mal. Quer sair feliz, leve, abençoado, mudado, transformado. E eu desafio você para vir aqui, ó, pertinho do altar do Senhor. Pastor, mas todo mundo está olhando. E daí? Quem é todo mundo? Todo mundo é ninguém. Mesmo porque salvação é entre você e Ele. Não é com todo mundo. Quando o Senhor vier, é cada um para si. Não tem todo mundo. Se você se sentiu mal durante o sermão, mas quer ser transformado numa pessoa fiel, pode se levantar e vir aqui agora. Vem aqui. Venha devagar, mas venha. Eu não tenho bênçãos para você, mas Deus tem. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer, mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim. Obrigado, Lidiane. As pessoas que reconstruíram o templo
elas não viram a glória maior do que a do primeiro templo, porque a glória demorou mais de 500 anos para aparecer. Mas a glória não está nas coisas, a glória está em nós. É a presença de Deus na nossa vida. Se Jesus demorar algumas décadas para voltar, nós também vamos embora. Mas mesmo que formos embora, se nós formos fiéis, nós veremos a glória do Senhor, que o Senhor aparecerá em breve nas nuvens dos céus, para buscar aqueles que foram fiéis. Às vezes nós não somos fiéis. Isso é muito ruim. Não é só pelo exemplo negativo que estamos dando, não. É ruim para nós mesmos. Seja fiel. Cumpra com a sua missão. Cuide das coisas que pertencem a Deus, porque elas são do Senhor. Use-as da maneira correta. Quando tudo terminar, o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Só isso. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus está convidando: vinde a mim. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus fidelidade. Nós não queremos trocar as prioridades. Queremos o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor. Obrigado por esse livro tão belo do Antigo Testamento. E obrigado porque o povo respondeu afirmativamente, mesmo em meio às dificuldades. Senhor, hoje nós temos liberdade. Ajuda-nos a fazermos o teu trabalho enquanto é dia. Porque se ele não for feito enquanto é dia, nós teremos que fazê-lo quando anoitecer, em meio às provações. Torna-nos fiéis em todas as coisas, Senhor. Sela-nos com o teu selo, por favor, meu Deus. E mesmo em meio às lutas desta vida, manifesta na nossa vida a tua glória. Abençoa esta igreja, presente e virtual. Abençoa as famílias que nós representamos aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, pela tua palavra, viva e eficaz, tão presente e tão atual. Parece que esse livro, ele foi escrito para hoje. Dá a impressão que ele foi escrito ontem de noite. Tão atual, Senhor. O mundo nos ensinou a amar o dinheiro. Senhor, ensina-nos a amar o Senhor, que é dono de todas as coisas. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Vou te pedir uma última coisa, Deus. Não deixa ninguém sair daqui sem levar um pouquinho da tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.
podemos nos assentar e aguardar a saída organizada pelos diáconos. Tenha um bom sábado, que Deus abençoe a sua vida.